lá, pessoal, vamos lá então trabalhar com algumas questões, com alguns exercícios, para você entender como é que as bancas cobram valor semântico, a questão das conjunções, como isso pode aparecer, tá? Eu vou encher a tela e, ó, eu já digo a você, o que que você precisa? Você precisa de um jogo de caneta colorida. Não precisa ser estabilo, tá? Não precisa ser estabilo. Dá para ser aquela Bic? Dá para ser a Bic de 99. Dá para ser aquela canetinha do Paraguai, dá. Mas o que é legal? Que você tenha pelo menos umas 3 ou 4 cores para poder destacar, para poder puxar flechinha, para poder colocar um marca-texto ali, para entender bem a questão. Questão bem estudada é questão absorvida, é conteúdo absorvido. Tem gente que bate muito na teoria e quando vai para a prática não consegue. Então a ideia é que você consiga aqui, inclusive na prática, absorver a teoria, porque a gente está mostrando como a banca cobra. E aí o conteúdo teórico acaba ficando mais claro. Então pega aí as suas canetas. Se você tem estabilo, que ótimo. Se você tem estabilo, que ótimo. Pode continuar com a estabilo. Caso contrário, pega a sua bic, pega o seu canetão, pega as suas canetas e vamos para dentro, tá bom? Vamos abrir a tela para a gente entender aqui, dar uma olhadinha na questão. Veja só, o que é que a gente vai ter aqui, pessoal? Assinale a alternativa em que a seguinte passagem, mas o vento foi mais ágil e o papel se perdeu, no terceiro parágrafo, está reescrita com o acréscimo de um termo que estabelece uma relação de conclusão, consequência entre as orações. Então, o que eu vou ter aqui? Ele está perguntando os termos destacados. Já está tudo destacado aqui, né? Deixa eu pegar a caneta aqui, a nossa vermelha. Já está tudo destacado aqui. Então, qual que vai trazer essa ideia, como ele coloca aqui, essa ideia de conclusão, certo? Conclusão, consequência daquilo. Mas o vento foi mais ágil e, contudo, o papel se perdeu. Contudo, entretanto, mas, todavia, né? Então, não é. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma ideia de adversidade. Adversidade. Mas o vento foi mais ágil e todavia o papel se perdeu. Mas, entretanto, porém, contudo, todavia, adversidade. Mas o vento foi ágil e, entretanto, o papel se perdeu pela misericórdia do Senhor do Cordeiro, né? Pelo amor de Deus, gente. Olha lá. Mas o vento foi mais ágil e, porém, o papel se perdeu. Ah, isso aqui de brincation, né? Mas o vento foi mais ágil e assim o papel se perdeu. Aqui eu tenho uma ideia de conclusão. E ó, eu digo a você, vou pegar aqui o marca-texto. Eu digo a você, esse assim, você pode utilizar, inclusive, você que está aí estudando firmemente para sua prova de concurso, eu vou te dar um bisuzinho bem legal aqui. Esse assim, ele também serve lá na redação, pessoal. Redação. Ele é um conectivo conclusivo que vai no meio, entre períodos. Ele não é aquele para finalizar, mas é aquele conectivo conclusivo entre períodos. Então essa daqui é uma dica bem legal. O assim, que às vezes o cara fica: "Pô, mas eu coloco um logo, um portanto", dá para colocar um assim também, que é uma conclusão de alguma coisa que foi dita anteriormente, nessa transição de períodos, beleza? Então, ó, sobe aí o nosso gabarito, o gabarito correto é a nossa letra E. Aqui, pelo amor de Deus, né, essa daqui é aquela questão, Brasil, é aquela questão que todo mundo acerta, né, pelo amor de Deus, porque tem 4 alternativas adversativas e uma conclusiva. Se você erra essa daqui, filho, volta lá para o final da fila, volta lá para o final da fila, porque tá errado, tem uma coisa errada, beleza? Então vamos lá, segue em frente aí, pega as suas canetas coloridas, vamos dar uma olhada. Aqui a gente tem um texto, a gente já vai voltar aqui para esse texto, vamos ler primeiro o comando da questão qual é. Abre aí para mim, ó. Na estrutura sintática, a ampliação da acessibilidade e qualidade da rede de serviços de atenção básica à saúde nos últimos anos, que está na linha 20 e 21, a conjunção aditiva e, vamos mudar de cor, a conjunção aditiva e, o e é aditivo? Na maioria das vezes, sim. Liga por coordenação, vamos destacar aqui, ó, por coordenação. O e é coordenado? É. A aditiva está nas coordenadas? Está lá nas coordenadas, tá certo. Então, ele liga por coordenação os dois núcleos do sujeito da primeira oração. Ligar dois núcleos do sujeito. Então, ó, peraí. Por quê?
Vamos pegar aqui outra cor. Eu falei uma coisa para você uma vez e eu vou te refrescar a memória. A conjunção, ela é um conectivo que estabelece relação de sentido entre o quê? Entre orações. Em quantos por cento? Em 95% dos casos. Por quê? Porque também pode ser entre termos, nos outros 5% dos casos, em cobrança de questão. Então, o que eu tenho aqui? Uma conjunção aditiva que está ligando por coordenação os dois núcleos do sujeito da primeira oração do período. Então, vamos lá, ó, da linha 20 e 21, está ali nesse trecho. Só quero mostrar para você no texto, daí a gente volta aqui para esse pedacinho, tá? Ó. Então, você tem a ampliação da acessibilidade à qualidade da rede de serviços de atenção básica à saúde nos últimos anos, configura-se como oportunidade para estimular e apoiar a conclusão das práticas e promoção de saúde. Então é isso que você tem aqui, tá? É o trecho colocado aqui, nos últimos anos. A conjunção aditiva E. Onde está essa conjunção aditiva? Pega aqui a nossa marca texto. A conjunção aditiva E. Liga por coordenação, tá aqui, ó. Liga por coordenação os dois núcleos. A ampliação da acessibilidade e qualidade da rede de serviços de atenção básica à saúde nos últimos anos. É esse trecho aí que ele está dizendo, que está ligando. Só que a gente tem que voltar, porque cadê o verbo aqui, pessoal? Ampliação da acessibilidade e qualidade da rede de serviços. Acessibilidade e qualidade da rede de serviços de atenção básica à saúde. Isso aqui está fazendo alguma coisa. O que ele está dizendo aqui? Ampliação da acessibilidade e qualidade. Você percebeu que aqui, ó, não são dois núcleos? Vamos mudar a cor aqui. Não são dois núcleos? Isso daqui está relacionado a isso. Mas a palavra central está aqui, pessoal, ó. Essa daqui. A ampliação faz alguma coisa. É a ampliação da acessibilidade e qualidade da rede de serviços. Então, ele está dizendo que esse E colocado aqui, ele estaria, não preciso nem voltar lá para falar que é núcleo do sujeito e achar o verbo, né? Ele está dizendo que esse E aqui, ele está estabelecendo essa relação de sentido entre esses elementos, dizendo que fazem parte do mesmo núcleo, que é o núcleo do sujeito. Consegue perceber que, ó, acessibilidade e qualidade estão essas duas estruturas amarradas à ampliação. O núcleo é a ampliação. Esse E estabelece uma relação de coordenação entre esses dois elementos e não ali com a ideia de ampliação. Beleza? Beleza. Isso sim. Então sobe aqui, ó. O que eu tenho? Errado. Cuidado, sabe por quê? Tem que tomar cuidado com isso daí? Porque é muito fácil de cair no erro. Perceba que aqui você tem que identificar claramente quem é núcleo de quem. Qual é a palavra mais importante? A palavra mais importante neste caso, melhor, né? Neste caso, é ampliação. A ampliação é que é a palavra mais importante. Os outros elementos ali ligados a ela estão numa relação de subordinação. Aquele E conjunção que está ali estabelece essa relação de dependência de dois termos a palavra ampliação, que é acessibilidade e qualidade. Mas não está separando núcleos. Estaria separando núcleos se fosse assim. A ampliação da acessibilidade e qualidade da rede de serviços de atenção à saúde básica nos últimos anos. E o cuidado com o tratamento dos menores abandonados em situação de risco nas ruas, aí sim, aí eu teria a ampliação e o cuidado, com núcleos diferentes. Aqui não, aqui eu só tenho um, tá? Por isso que a questão está errada. Errada. Beleza? Segue aí, vamos para a nossa próxima. Temos aqui também, ó, mais um textinho, tá? Nesse caso, vamos dar uma olhada no comando da questão. Aqui, ó, vamos abrir aqui para poder enxergar melhor. Isso. O que ele coloca ali, ó? Na linha 4, a conjunção E, de novo, liga por adição, dois adjetivos que modificam o termo aspecto. O adjetivo, ele é o quê? Qualificador. Aspectos é substantivo? É. Substantivo.
Agora, vamos dar uma olhada para ver se de fato isso acontece. A conjunção e liga dois adjetivos que modificam um substantivo. Volta aqui para a tela, vamos dar uma olhada na linha 4. Tá aqui o nosso E, ó. Uma prática alimentar adequada aos aspectos biológicos e aspectos sociais. É exatamente isso? Esse "e", conjunção, está estabelecendo, vai lá, ó, estabelece essa relação de adição dos adjetivos que modificam. Exato, ele coloca, ó, ele adiciona biológicos mais sociais para esse contexto em que aparece. Portanto, ó, certa a nossa questão. Bonitinha. Você percebeu? Duas questões que trabalham com a nossa conjunção no aspecto de termos, de estabelecer relação de sentido entre termos, não necessariamente só sobre orações. Por qual razão? Porque a conjunção "e" aditiva, quando aparece nas coordenadas, é muito fácil de identificar, é tranquilo. Aqui traz um pouco mais de dúvida quando está relacionado a termo, porque trabalha com função sintática, com aspecto, de subordinação de termos, quem é que está ligado a quem, por isso que a banca cobra com as bancas, né, cobram a conjunção "e" de modo isolado, diferente do que cobrariam as outras conjunções. Beleza? Beleza. Então vamos seguir? Segue em frente, ó, uma questãozinha fresquinha. Opa, vamos abrir essa tela para poder enxergar bem. Olha lá, o que que você tem aqui agora? Relativamente ao texto 1, assinale a alternativa correta. Não importa o texto 1, vamos dar uma olhada aqui. Letra A. Esse processo acabou constituindo a população cabocla com uma cultura e um modus vivendi próprios. O termo destacado, que é esse processo, se refere à ocupação de áreas de florestas por afrodescendentes em meados do século XX. Percebeu que aqui a ideia central é a gente trabalhar com conjunção. Não é o nosso foco aqui nessa questão, né? Esse processo pode até ser, a gente não tem o texto aqui de apoio, pode até ser, mas como a gente está trabalhando com conjunção, a gente já ignora essa daqui. Vai para a letra B. As migrações visavam a ocupar o espaço vazio do oeste catarinense, dentro do projeto capitalista do governo, já que, olha o sentido, já que essa região era vista como perigosa e inóspita. O termo destacado serve para expressar uma relação de finalidade, já que vai trazer para você ideia de finalidade? Não, né? Já que traz para a gente ideia de causa. Causa. Não, não. Letra C. Daí o deserdamento sistemático e necessário, forçando os colonos e seus descendentes a novas migrações para novas colônias. O termo destacado pode ser constituído por ainda que, não, né? O daí, gente, deixa eu até falar para você. O daí, ele pode trazer a ideia de espaço, né? Tira esse negócio daí, lugar, né? Espaço. O daí, ele também pode trazer ideia de continuidade numa fala. Aqui eu vou te falar, não sei você, qual é a região que você mora. Aqui no oeste paranaense, o daí é praticamente uma vírgula na vida das pessoas, porque a pessoa vai falando daí, vai colocando um daí, e porque tá trabalhando com conjunções daí, e você vai trabalhar depois mais exercícios daí, e o daí é praticamente uma vírgula, um ponto final, tá? Então, a gente pode ter diferentes contextos de uso. O daí também pode trazer, como eu falei, essa ideia de continuidade, ou a ideia de continuidade de uma ideia, não simplesmente a continuidade de espaço de coisas. Daí o deserdamento sistemático, ou seja, desse ponto, dessa situação é que parte o deserdamento sistemático. E não dá para ser por ainda que. O ainda que, vamos abrir aqui a nossa tela. O ainda que vai trazer ideia, é a ideia do embora, ainda que é a nossa concessão. Não é o que a gente tem aqui. O daí vai trazer ideia de continuidade, vai trazer outro sentido aqui ao trecho, e não essa ideia do ainda que, beleza? Segue aqui, ó, não acabou, que a gente está na letra C, vai para a letra D, olha lá. O resultante desse processo foi a rarefação da população em grandes espaços.
O termo destacado se refere ao modo como se deu a ocupação territorial no oeste de Santa Catarina e sudeste do Paraná no início do século XX. Aqui, vou destacar aqui essa nossa alternativa, a gente precisa, lógico, desse contexto, né, de uso. Mas como eu falei, a gente está analisando aqui a utilização das conjunções, beleza? É a nossa alternativa, mas a gente não tem o texto de apoio. Quero que você analise comigo o conectivo de baixo. Olha lá. Em é sabido que o oeste catarinense e o sudoeste do Paraná começaram a ser ocupados no início do século XIX através da pecuária. O termo destacado pode ser substituído por onde? Pelo amor de Deus, esse aqui, ó. Ele dá para ser substituído por onde? É sabido. O que é sabido? Alguma coisa, ó. Que o oeste catarinense. Opa, que o oeste catarinense, tá. O que que eu tenho aqui? É sabido isso. Isso daqui é aquilo que é sabido. Quer dizer que esse meu que aqui, ele é uma conjunção integrante. É aquela conjunção que está ligando uma outra oração. Aquilo que falta a essa oração aqui principal, eu tenho aqui na oração subordinada. Essa é a principal e essa é a minha subordinada. É verbo. Vou trocar de caneta. Troca de caneta. É verbo de ligação, sabido predicativo do sujeito. O que está faltando aqui? O sujeito, que é introduzido aqui por essa conjunção. Eu posso trocar a conjunção integrante que pelo onde. O onde traz ideia de lugar. Dá para fazer essa troca? Não dá. Então, aqui, ó, nosso E, que trabalha com conjunção, a nossa B, a nossa C, que trabalham com conjunção, as três apresentam indicativos errados, né? O esse processo e desse processo, que seriam com ideia no contexto, na verdade, a letra D é que é a nossa alternativa correta aqui. Mas veja, Sorá, mas por que você trouxe essa questão se ela está trabalhando com texto? É porque eu queria mostrar para você como a banca pode apresentar ideias falsas a respeito de conjunções. E aqui, ideias que podem até se aproximar, já que ela coloca o uso do onde, nesse caso aqui, né? Deixa eu voltar aqui. O uso do onde, o uso do já que e o uso do daí, que são termos muito comuns. Muita gente utiliza o onde à torta e à direito como se fosse vírgula, né? O daí está muito ligado à oralidade. E o já que, muita gente confunde com finalidade, com causa e finalidade, por causa de contexto. Ah, mas a finalidade é essa. Não, não é o fim, é o que vem antes, é a causa. Então tem muito erro por causa disso, tá? Então tem 3 alternativas aqui que trazem essa confusão. Claro que aqui a questão estava buscando falar sobre o texto, mas eu queria mostrar para você como as bancas podem nos confundir, trazendo estruturas que são muito próximas, e aí o cara fica meio na dúvida. E agora, será que é? Será que não é? Pois é, não é. Então vamos dar uma olhada aqui no nosso ó, subiu aqui o gabarito, né? Cadê? Nosso próximo exercício. Sobe aí comigo, pessoal. Olha lá. Bom, vamos encher a tela, né, para você enxergar. Olha lá. As conjunções estabelecem entre as orações relações semântico-sintáticas e contribuem para a progressão do texto. Já falei isso, né? Já falei isso. Contribuem para a progressão do texto. Progressão. Riscar até aqui, ó. No trecho, suas dimensões, quer em termos conceituais, quer em suas práticas, são amplas e complexas, temos um exemplo de relação de quê? Qual que é a relação aqui? Vamos destacar, ó, marca texto, vermelhinho mesmo, ó. Quer, quer. Qual é a ideia? Você percebeu que a gente tem uma repetição aqui. Vou pegar a caneta. Você percebeu que a gente tem uma repetição aqui, né? Aparece 2 vezes, com informações, quer em termos conceituais, quer em suas práticas. São amplas e complexas. Temos um exemplo. Qual é a relação que se estabelece nessa repetição? Quer neste caso ou neste. Percebeu que eu usei o que aqui? Que eu falei, ó, quer neste caso ou nesse. Exato. Quer assim, quer de outro jeito. Seja dessa forma, seja de outra forma. Quer, quer. Ó, vamos colocar aqui alguns. Quer, quer já tem ali.
seja, seja, nem, nem. A gente tem várias estruturas assim de dupla que trazem essa ideia de alternância. Elas são o quê? Excludente. A alternância aqui, ó, ela é excludente. Quer tenhamos conceitos, quer nos conceitos, quer nas práticas. Percebeu? Conceito e prática são coisas bem diferentes. Então não dá para ser as duas coisas. Ou é uma coisa ou é outra. Então trazem ideia de consequência, de conclusão, de alternância, de finalidade, de conformidade, de alternância. Letra C, ó. Tranquila. Ah, isso daqui é muito fácil. Lembre-se das duplas. Quer, quer, seja, seja, nem, nem, caso, caso. Existem essas estruturas todas. Beleza? Tá, então, ó, vamos subir. Gabarito, sobe aí, pessoal. Sobe aí, gabarito. Gabarito C, tá certa aí a questão, tá? Segue em frente, vai para a próxima. Vamos encher a tela aqui de novo. Abrir aqui para você enxergar bem. Vai lá. A expressão em destaque na frase visto que, tá aqui, né? Não, visto que não faltam provas empíricas de que o bom senso não foi tão bem repartido assim, estabelece relação de sentido de. Qual é o sentido? Visto que. Os sentidos estão colocados aqui, ó. Concessão, finalidade, condição, causa e consequência. Visto que faltam provas, não foi tão bem repartido assim. Visto que. Dá para substituir por já que, por uma vez que. Dá para substituir por devido a. Dá para substituir por porque. Aqui embaixo. Porque. Opa. Dá, não dá? Sabe por qual razão? Porque isso daqui tudo traz para a gente uma ideia de causa. Visto que não faltam provas empíricas de que o bom senso não foi repartido assim, é no nosso trecho aqui. Né? Visto que não faltam provas empíricas de quê? De que o bom senso não foi bem repartido assim. Então, todo esse trecho aqui, veja que a gente começa com esse conectivo. Posso substituir por qualquer uma dessas estruturas aqui? Posso substituir. Quer dizer que traz para a gente ideia de causa. E pode ser corretamente substituída por uma vez que. Olha lá, ó. Eu coloquei lá no comecinho para você. Tá aqui, ó, uma vez que, ó. Percebeu? Então, ó, quer ver? Uma coisa importante, uma dica. Nunca substitua, para você saber se está certo ou se está errado, nunca substitua a conjunção por uma só. Geralmente, quando você decora as conjunções, você decora as conjunções num grupo, não é assim? Ah, conjunção adversativa, mas, porém, no entanto, contudo, todavia, entretanto. Você decora assim. Então, aí, quando você tiver que fazer a substituição por um desses, não fique só com aquele. Substitua por todos aqueles que você sabe que tem o mesmo sentido e verifique se dá para fazer isso daí. Essa é uma das formas de não errar esse tipo de questão. Porque às vezes a substituição ela casa tão bem, mas você vai perceber que é só com aquele termo. Se você for utilizar os demais, que tem aquele mesmo sentido, a ideia não cola, não fica certa não. Então o que é que eu peço a você? Substitua por mais de um, pelo menos uns 3 ou 4, do jeito que eu fiz ali, para você entender bem se é mesmo aquele o sentido estabelecido, apresentado ali para aquela estrutura. Combinado? Então tá. Vamos dar uma olhadinha. Cadê? Sobe aqui nosso gabarito, ó. Nosso gabarito letra D. Opa, vamos pegar a caneta. Caneta! Tá aqui. Letra D. Beleza? Beleza. Vamos para o próximo. Aqui. Deixa eu abrir a tela para você. Vai lá. No trecho. Ainda que as mulheres tenham tido o papel de agente nesse processo, o estudo ressalta, olha, uma adverbial deslocada, né? O estudo ressalta que elas são as principais vítimas da gentrificação. A expressão destacada confere ao trecho ideia de ainda que. Embora, opa, embora, concessão, né? Ainda que, embora, uma vez que, às vezes cabe como causa, às vezes cabe como concessão. Ó, aqui poderia colocar aquele posto que,
posto que as mulheres tenham tido papel de agente no processo, o estudo ressalta que tal e tal coisa. Percebeu? O ainda que, o embora, o mesmo que também, mesmo que. A gente tem várias estruturas com essa ideia de concessão. Esse ainda que é o mais clássico, é o mais comum. Então, é uma concessão? É uma concessão. Ó, vou te chamar a atenção um negócio aqui. O que seria uma concessão? É uma exceção à regra. É uma exceção à regra. Por exemplo, vou dar um exemplo. Embora chovesse, ele saiu sem guarda-chuva. É muito parecido com a diversidade. Por quê? Espera que a pessoa saia com guarda-chuva, porque está chovendo, mas foi uma exceção à regra, ele saiu sem o guarda-chuva. A regra é sair com o guarda-chuva, nesse caso ele não saiu. A concessão é essa exceção, diferente da diversidade. A diversidade, ela pode perder o conectivo. A concessão, ela não pode perder o conectivo, sabe por qual razão? Porque ela é subordinada. Só a coordenada, que neste caso pode ficar sem o conectivo, pode ser aquela coordenada chamada de assindética, não tem problema. Nesse caso aqui, não dá. Nesse caso aqui, a gente não tem coordenada, a gente tem uma subordinada concessiva. E as subordinadas, elas não perdem seu conectivo. A não ser que seja oração reduzida, mas isso é lá para frente, não vamos falar disso aqui agora não. A ideia aqui é entender bem o valor semântico da conjunção, beleza? Sobe aqui a nossa tela, ó, alternativa, letra E, certinha a letra E, ok? Mais para frente, próxima questão. Vamos abrir a tela aqui para você enxergar bem, e eu também, né, pessoal? Ao se referir às pessoas com limitações física, intelectual, auditiva, visual ou sensorial, é necessário utilizar termos adequados e atuais para não corrermos o risco da escolha de expressões que, mesmo involuntariamente, possam denotar algum tipo de discriminação. Assinale a alternativa que apresenta um substituto adequado para o termo mesmo. Está aqui, né? Mesmo involuntariamente, destacado no primeiro parágrafo, e que identifica nos colchetes a relação de sentido que ele estabelece no contexto. Então, o que, que eu vou ter aqui? Veja que você tem entre vírgulas, né? Involuntariamente, ali um advérbio aqui no meio. E qual é a ideia apresentada aqui? Não corrermos o risco da escolha de expressões que possam denotar algum tipo de discriminação, mesmo que a gente não tenha vontade, né? Mesmo involuntariamente, a gente tem que evitar as expressões que têm algum tipo de discriminação. Contanto que condição é uma condição que a gente tem aqui, desde que é tempo que você tem colocado ali, logo é uma conclusão do que você tem ali, seja involuntariamente, opa, alternância, alternando com quem? Tá faltando, né? Ou a letra E, embora concessão. Embora involuntariamente, mesmo que involuntariamente, ainda que involuntariamente, embora involuntariamente, percebeu? O que, que eu vou ter aqui, gente? Eu vou ter uma concessão. É o que? É uma quebra, aquilo que eu já falei. É uma quebra na expectativa. Quebra é uma exceção à situação apresentada. Então, a alternativa correta pode subir aí, ó, nosso gabarito amado. Letra E. Viu só? Letra E. Aqui tranquilo, né? Viu o que eu falei para você? A gente faz essas substituições e percebe com qual delas a gente pode fazer essa troca mais clara, com qual delas dá para fazer mais especificamente. Essa relação de sentido é mais próxima, beleza? Então, a ideia é justamente essa. E, ó, questões de conjunção que trabalham esse aspecto desses conectivos concessivos é o que a gente mais tem, gente. É o que mais tem, concessão. Mas, senhora, se eu pudesse escolher, anota isso no seu caderno. Se eu pudesse escolher, se eu pudesse dizer a você assim, meu filho, estuda isso aqui, porque isso aqui cai em prova. Com relação à conjunção, eu diria, das subordinadas adverbiais, a concessiva você não pode perder de vista. Tem que conhecer bem ela e todos os conectivos, né, que podem exercer essa função concessiva, porque essa cai com muita frequência em prova. As bancas adoram esse tipo de estrutura, beleza? Vamos seguir aqui para a nossa próxima questãozinha. Opa,
Aí agora a gente vai ter aqui, mais um textinho, né. Vamos dar uma olhadinha aqui? E aí você tem opa, cadê a nossa ah, subiu agora. Ih, já subiu. Ah, tá aqui. O vocábulo pois, na linha 21 no texto, indica conclusão. Eita, pois? O pois ele indica o quê? De modo vai, ó, olha para mim. Olhe nos meus olhos. O pois ele indica o quê? Vai de primeira assim. Onde está o pois quando você estuda? Deixa eu pensar. Conjunção coordenativa. Pois é uma explicação, Sora. O pois está lá nas coordenadas explicativas. Mas aqui, o que que ele está dizendo o exercício? Que está indicando uma conclusão. Será que é isso mesmo? Sora, o pois pode indicar conclusão? Pode. Meu Deus, tá vendo que aqui é aquela regrinha, se você decora e vai para a questão, você erra. Vamos mudar a caneta? A gente vai ter que analisar como? A gente vai ter que analisar pelo contexto, para verificar se de fato isso daí, tá valendo ó, vamos analisar pelo quê? Se é conclusão. Vamos analisar pelo contexto. Anota aí, olha como é importante. Volta lá na linha 21. Cadê linha 21? Aqui, vamos encher a tela. Sendo, pois tá aqui o pois, certo que a palavra divina não deixa vamos ter que voltar o pedacinho aqui anterior, né. Ó, começa aqui. Ora, suposto que a conversão das almas por meio da pregação depende destes 3 concursos, de Deus, do pregador e do ouvinte, por qual deles devemos entender que falta? Por parte do ouvinte, ou por parte do pregador, ou por parte de Deus? Sendo, pois, certo que a palavra divina não deixa de frutificar por parte de Deus. Sendo, pois, certo o quê? Isso, ó. Aqui segue, né? Sendo certo, isso. Veja que esse pois, ele está colocado aqui, ó, entre vírgulas. Por quê? Porque nesse caso ele vai trazer logo essa ideia. Portanto, sendo certo que a palavra divina não deixa de frutificar. Tá vendo que aqui, vai lá, ó, quando ele coloca que indica uma conclusão, ele de fato está certo. Sabe por qual razão? Porque é uma conclusão que se tira do período anterior. Ah, mas está no começo de um novo parágrafo. Não importa, mas é uma conclusão que se tira do período anterior. Portanto, o pois é conclusivo? Sim. Lembre-se, quando o pois é colocado entre vírgulas, ele vai trazer para a gente essa ideia de conclusão, porque ele está colocado ali entre vírgulas. Nesse contexto aqui, você percebeu que tem toda uma narrativa para daí sim chegar a esse pois. Não é simplesmente uma explicação, é uma conclusão a que se chega das informações que foram dadas. Portanto, sobe aí, ó, certa a nossa questão, certíssimo o nosso gabarito, beleza? Vamos lá, temos mais um textinho aqui, deixa eu abrir aqui para você, tá? Nesse textinho, o que que a gente vai ter? Ó, na linha 9, o elemento logo foi empregado para indicar consequência da oração apresentada na oração anterior. Consequência. Será que vai trazer essa ideia de consequência? O logo, gente, ele pode trazer a ideia de conclusão, ou um logo pode trazer para a gente ideia de tempo. Vai depender do quê? Essas duas coisas aqui dependerão do contexto. Então, ele está dizendo aqui que traz ideia de consequência. Vamos dar uma olhada no texto, que está ali na nossa linha 9. Tá aqui, ó. Logo. Tem que ler todo o trecho. Vamos ler lá desde o começo. Para um homem se ver a si mesmo, são necessárias 3 coisas: olhos, espelho e luz. Se tem espelho e é cego, não se pode ver por falta de olhos. Se tem espelho e olhos e é de noite, não se pode ver por falta de luz. Logo, há mister luz, há mister espelho e há mister olhos. Logo, veja, a partir dessas informações, o que que ele está dizendo? Para indicar consequência. É uma consequência? Não, né? O que que a gente vai ter aqui? Uma conclusão a que se chega. Olha lá, olha lá.
Porque tudo isso que vem aqui, ó, é uma afirmação. É uma afirmação. Isso que está sendo introduzido pelo logo seria o quê? A conclusão que se tira dessa afirmação. Logo, a mister luz, a mister espelho e a mister olhos. Então, quer dizer, porque precisa de olhos, espelho e luz. Se tem espelho e é cego, não pode ver por falta de olhos. Se tem espelho e olhos e é de noite, não se pode ver por falta de luz. Logo, a mister luz, a mister espelho e a mister olhos. Ou seja, não vai trazer para a gente essa ideia de consequência, tá? Não vai trazer ideia de consequência. A consequência é tanto isso que aquilo, tal isso que aquilo, tamanho isso que aquilo, tão isso que aquilo. Lembra que é aquela duplinha. Aqui a gente não tem essa duplinha. Aqui esse logo ele introduz uma conclusão para a informação que foi mencionada anteriormente, ok? Segue aqui, ó. É gabarito Iradex. Está errado, beleza? Bom, essas aqui são as questões relacionadas à parte aí de conjunção, a valor semântico, análise que a gente tem que fazer e levar em consideração a partir de contexto, tá? O que eu quero? Que você leve sempre isso em mente. Conjunção, eu tenho que levar em mente o contexto. Eu preciso do contexto de uso. Sem contexto, ela perde valor semântico, tá? A gente vai dar continuidade. Sim! Ficam aí as nossas dicas. Dá uma seguradinha aí e a gente vai tratar de mais assunto com você, beleza?